Olá, você acredita que exista só corrupção no meio político, como a gente está habituado a ver pela internet e um pouco pelas mídias? Desculpa estragar a sua tranquilidade, mas existe corrupção também no meio médico. Eu vou apresentar para vocês mais um capítulo do livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, para você aprender a criticar, estudar e a pensar, para como paciente se defender de más práticas médicas. E como médico, se você está me assistindo, você aprender a criticar as literaturas e pensar com o tripé da medicina baseada em evidência, na tua experiência clínica, nas preferências do paciente e no que existe na literatura médica de confiável. Sempre pensar nos vieses de confusão e nos vieses de interesse econômico que podem estar por trás, interesses da indústria farmacêutica que podem estar por trás das literaturas, dos periódicos, das escritas, dos trabalhos científicos. Vamos para a minha tela para eu te mostrar o resumo do capítulo 7. Então, aqui está. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais aqui abaixo para você seguir a gente e vamos discorrer aqui sobre esse capítulo 7 para a gente analisar melhor. Então aqui eu fiz um artigo, Influência Corruptora sobre a Medicina, o capítulo 7 desse livro, Influência Corruptora do Dinheiro Fácil. Aqui está o autor, Peter Gotch, e o livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Aqui você pode fazer o download desse material. E o capítulo 7 do livro Medicamentos Mortais traz uma importante reflexão sobre a fácil influência corruptora do dinheiro. No seu primeiro parágrafo, o autor, Peter Gotch, traz a frase que vai guiar a discussão do capítulo. A indústria compra amigos. Mas aqui a pergunta que fica é: quem são esses amigos e qual a vantagem de comprar os amigos? Basicamente, nessa parte o autor aborda o adoecimento da índole e do caráter dos médicos, que vendem suas verdades inicialmente por uma caneta gravada a laser, depois um envelope com agradecimento em dinheiro, depois de uma palestra, de uma reunião com empresa, onde o médico declara ser muito favorável a um medicamento em específico daquela indústria. Ele costuma ser agraciado com brindes, com premiações. Outra maneira diferente de se ler a palavra propina. Mas a real intenção em comprar esses profissionais qual é? O livro traz como exemplo o relato de um certo oncologista. Esse tal médico, ao usar argumentos exagerados e pouco sólidos, conseguiu impedir a introdução no hospital de um medicamento genérico muito mais barato, que contém a mesma substância ativa do que o medicamento original para câncer. Após um tempo, foi descoberto que esse médico recebia rotineiramente tapetes persas de presente da indústria fabricante do medicamento original. Podemos nos questionar qual seria o interesse dele nisso, mas é simples. Ao ser leal à empresa que introduziu o medicamento no mercado em primeiro lugar, e ainda cobrando muito mais caro por ele, os benefícios que ele recebe da indústria se mantinham. Estes benefícios são tão atrativos que se tornam irrecusáveis. A Sandoz, uma fabricante de um grupo farmacêutico, por exemplo, ofereceu um cargo de consultoria de $30 mil por ano ao pesquisador primário para convencê-lo a aceitar uma conclusão favorável de um ensaio clínico, embora o medicamento da empresa, a isradipina, um bloqueador de canal de cálcio para hipertensão, tivesse uma taxa mais elevada de complicações do que o medicamento com o qual ele foi comparado. Foi comparado certamente ao medicamento mais antigo e mais barato. E o pesquisador, para conseguir publicar esse trabalho e receber os honorários da pesquisa, as verbas da pesquisa, ele precisa mascarar, ele precisa esconder essas complicações, colocar que aquele paciente desistiu do estudo, perdeu o segmento, para não trazer aquelas complicações para dentro do estudo. E as coisas ficam ainda mais complicadas quando entendemos o quão comum é esse tipo de relação. De acordo com o livro, na Dinamarca, considerada um dos países menos corruptos do mundo, aproximadamente 12% dos médicos tinham algum vínculo com a indústria farmacêutica e recebiam honorários regularmente. Por que a Dinamarca precisa de tantos pesquisadores? Ora, ela é berço de muitas indústrias farmacêuticas. Nessa lógica cruel, podemos observar que quase todos os envolvidos saem ganhando. O médico, a empresa e a indústria. Contudo, o único perdedor nessa história é você, o paciente. Ou seja,
Isso é avassalador. Se você fizer a busca aqui por medicamentos mortais no meu site, você vai encontrar outros posts sobre esse livro, onde você vai encontrar material para download. Tá certo? Então, é impactante saber disso, mas entendo, existem bons medicamentos com boas ações e geralmente esses medicamentos são os mais antigos, mais baratos e mais bem estabelecidos. Por isso, não se iluda com o canto da sereia do medicamento novo, do medicamento moderno, do medicamento caro, que ele geralmente é o mais propagandeado pela indústria e é o que mais seduz aos médicos. Mas eu quero deixá-los tranquilos que é só você estudar, saber mais sobre o teu problema de saúde, pesquisar, estudar, que você vai saber se defender disso. E o que eu mais quero deixar tranquilo é que a grande maioria dos médicos, eles têm esse acordo com a indústria, mas de uma maneira velada. A grande maioria dos médicos não está corrupto ou fazendo tudo errado. Boa parte deles pode até estar fazendo errado, mas ele está seduzido, ele está iludido pela indústria, porque quando o propagandista oferece um produto novo, deixa as amostras de médico receita, na próxima visita do propagandista, ele vai deixar o médico seduzido, dizendo que as receitas dele estão fazendo sucesso na praça, que todo mundo está elogiando, que os pacientes dele estão indo muito bem, e o médico começa realmente a acreditar nisso. De modo que quando você encontra um colega num congresso e ele está hospedado no hotel do congresso, que geralmente é mais caro, você brinca com ele e fala, você está podendo? Ele, não, é tal laboratório que está pagando tudo para mim. E ele fala isso com naturalidade, porque ele realmente acredita que ele está prescrevendo, ele está receitando o que tem de melhor para o paciente, e que nada mais natural ele ser agraciado pela indústria, se ele ajuda tanto a indústria a vender o medicamento dela, ele receber algum bônus, algum presente em troca disso. Mas você tem que considerar se isso é ético ou não. Eu não acho que seja perfeitamente ético, mas eu prefiro cobrar do paciente os meus honorários. O problema é que às vezes os pacientes não compreendem de por que você cobra aquele valor, acha que é caro, não entende que você entrega mais valor para ele e demanda para o médico mais barato, sem perceber que muitas vezes a consulta mais barata é uma armadilha, um chamariz para trazer o cliente, e o cliente vai acabar gastando com máquinas de exames que o próprio médico tem, ou vai gastar com exames num centro de imagem onde o médico tem participação nos honorários, ou então no laboratório, às vezes, uma certa cidade que eu trabalhei, o médico pediu uma lista muito grande, centenas de exames, mas olha, a esposa dele era farmacêutica bioquímica e dona do laboratório local. E assim a vida, às vezes o médico tem uma consulta mais barata, porque ele recebe honorários da indústria para prescrever de maneira mais cara. Então pensem nisso. Novamente, eu deixo aqui abaixo as minhas redes sociais para você seguir e eu aguardo seus comentários. Dá o like no teu vídeo e encaminhe esse conteúdo para quem você possa ajudar com esse tema. Muito obrigado.